todo o potencial da abertura do CAR, mas também da conexão com outras bases. Vocês perceberam que propositalmente a gente foi do geral para o específico aqui na mesa, né? Então, primeiro, o conceito de governo aberto, que ajuda a iluminar a governança das políticas numa perspectiva de participação, transparência e accountability. Depois, focando em transparência, e o Guedes trazendo, então, o potencial na prática, né? Do que essas bases podem contribuir para a análise, para subsidiar políticas públicas e para a transparência dessa dinâmica de uso da terra e dos recursos naturais. Apesar de um pouco atrasados, a gente tem alguns minutos para perguntas. Vou fazer uma rodada de perguntas. É só para que todos sejam bem objetivos, né, para a gente ter o maior número de perguntas possíveis. E falem sempre no microfone, porque como está sendo transmitido, as pessoas em casa precisam também acompanhar. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu vou pedir então para rodar o microfone. Pessoal que fale o nome e a instituição, se representar alguma, e a pergunta de forma objetiva. Bom dia. Acho que não está funcionando. Bom dia a todos. Meu nome é Bruna. Precisa levantar? Não, acho que não, né? Meu nome é Bruna, eu sou consultora na área ambiental. Ainda estou trabalhando no órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Já estive à frente desse projeto do Cadastro Ambiental Rural, na parte de implementação desse programa. Gostaria de parabenizar toda a organização pelo evento, então vou ser bem direta, assim, algumas colocações de sugestão, por ter vivenciado bastante nessa questão do CAR. Eu gostaria de direcionar minha palavra para o professor. Muito bacana essa questão da integração dos programas. Eu acredito ser muito importante, mas eu sempre sinto muita falta quando a gente fala sobre Código Florestal, a integração da política pública de recursos hídricos. A gente tem um cadastro, que é um Cadastro Nacional de Recursos Hídricos, o CNAR. Esse cadastro ele contempla muitas informações importantes, que no caso é a questão de todo o mapeamento dos nossos recursos hídricos, nascentes, rios, lagos, e ele pouco é explorado nessa questão da integração com o CAR. Eu gostaria de saber assim, como é tratada essa questão, se vocês levam em consideração, até porque o CNAR ele é um cadastro que é de dado consistido, é georreferenciado, então ele tem um potencial enorme de integração nessa política pública. É isso. Bom dia a todos, meu nome é Arthur Paiva, eu sou da Conservação Internacional. Minha pergunta também vai para o Gerd. Considerando o estudo apresentado pelo GeoLab, né, que você apresentou aqui, a minha dúvida é o seguinte: você destacou as áreas quentes, né, ou seja, os hotspots, onde você supostamente agindo de forma mais eficiente, você teria mais capilaridade no território. Dando o exemplo do estado de São Paulo, que passou um pouco rapidamente pelo Mato Piba. Então, para entender a ideia, fazendo essa conjugação de bases tabulares, espaciais, com chaveamento com CNPJ e CPF, vocês acreditam que você consegue ter uma maior abrangência territorial por estado, pensando que agora a gente tem que ir porteira dentro, né? A gente tem que olhar cerca com cerca, depois de ter toda a base cadastrada e descobrir as inconsistências e como resolver os problemas. Roberta, do Observatório do Código Florestal, e a minha pergunta é para o Otávio e para o Joara. Eu fiz algumas pesquisas de jurisprudência em relação a CPF, CNPJ e outras áreas, área de telefonia e banco e dados bancários.
E eu vi que algumas decisões até do STJ já se referem a CPF e CNPJ como dados cadastrais e não sigilosos, uma vez que eles não carregam nenhuma questão fiscal ou comercial. Por outro lado, a gente já tem uma discussão fora do Brasil, eu não sei como anda no Brasil, e até gostaria de ouvir de vocês, porque atuo na transparência em outras áreas que não ambiental, que mesmo a transparência fiscal em outros países era muito mais relativizada do que hoje a gente tem no Brasil, e essa discussão vem se ampliando no mundo afora, de que o bem comum supera aí a transparência fiscal. Então, eu gostaria de ouvir como é que anda essa discussão em outras áreas em relação ao CPF e CNPJ, que não na área ambiental. Obrigado. Acho que tem só mais uma pergunta e a gente passa para a mesa. Bom dia, Maria do BNDES Fundo Amazônia, pergunta para o professor Guedes também. Eu acredito que a implementação do PRA, recuperação dos passivos ambientais, a gente conseguir dar escala para isso é um grande desafio que a gente tem. Então, esse mapa que a gente viu do Estado de São Paulo ajuda muito nesse sentido, como o senhor falou, né? Minha pergunta é se essas informações estão disponíveis para todo o Brasil, mas especialmente para os estados da Amazônia Legal, e fazer uma rápida divulgação, que a gente está com uma chamada pública aberta para projetos de recuperação da cobertura florestal, e as informações estão disponíveis no site do Fundo Amazônia. Obrigada. Obrigado a todos que fizeram as perguntas. Então, eu passo para a mesa. É só para a gente ter o objetivo também nas respostas, em função do horário, contemplar todas as questões levantadas. Bom, então deixa eu começar aqui pela que foi feito. A questão do CPF e CNPJ, ela realmente é uma questão assim, que há diferença de interpretação, tanto que o professor no Estado conseguiu, no outro não. E, na verdade, há um conservadorismo grande por parte dos órgãos, pela velha máxima que existe no serviço público de só fazer aquilo que é expressamente permitido por então, assim, eu acho que há uma brecha para se discutir isso. Eu acho que o que a gente precisa passar acima de tudo, uma segurança para o órgão nesse sentido. A gente tem feito trabalho de mediação e a gente pode se juntar a vocês nisso para tentar mobilizar o órgão para essa abertura. Ontem mesmo eu estava sentado com um grupo grande da área de segurança pública, tentando ajudar em alguns avanços nessa área, junto com o CNMP, com o DEPEN. E muitas vezes há disposição, mas há realmente uma insegurança por parte do servidor público de tomar a decisão. E claro que trazer para a mesa esse tipo de jurisprudência ajuda bastante, né? A gente, como eu estava dizendo, a gente fala, há uma insegurança no CNPJ, mas ao mesmo tempo a gente entrega para qualquer um, em qualquer padaria, em qualquer lugar. No caso, os próprios servidores estão sempre com o CNPJ publicado no Diário Oficial, com qualquer coisa que está em relação à vida dele. Então, acaba que é pouco justificável essa ideia de que o CNPJ pode causar esse tipo de dano. Então, eu acho que tem espaço para avançar sim. O que a gente precisa é juntar forças para o órgão se sentir empoderado para tomar essa decisão. E aí a gente entende pelo lado também, como eu disse, de órgão de controle, que às vezes há uma pressão muito grande no sentido de gerar medo na tomada de decisão, seja por Ministério Público, pela própria Controladoria, pelos tribunais de contas. Então, é preciso que eles se sintam parte de uma força maior. Então, a gente pode juntar força nesse sentido. A questão do CPF, ela está muito mais ligada à ideia de proteção de dados pessoais do que de sigilo fiscal. Felizmente, porque tudo que diz sigilo fiscal no Brasil, o Brasil é extremamente conservador. Nós mesmos, como Ministério da Transparência, temos brigas de anos com a Receita Federal, que é um órgão extremamente conservador na abertura de informações. Então, a gente está brigando por questões como
a abertura de dados sobre as renúncias fiscais do governo federal, abertura das notas fiscais de compras do governo federal, e a resistência está sendo tão grande que a gente está preferindo pedir para cada órgão abrir essa informação do que conseguir avançar na Receita, porque a Receita tem uma tradição de órgão extremamente engessado em relação à transparência de suas informações, que também acontece porque o Código Tributário e os próprios regimentos internos punem severamente o servidor que abre informação, então ninguém quer ser a pessoa que quer dar a canetada que vai abrir o dado. Então, a gente precisa avançar nisso. Tem uma pesquisa muito interessante da FGV dizendo como que as instituições e as regras de controle do Brasil muitas vezes engessam a inovação de maneira geral, não só na transparência. A gente vê isso, por exemplo, nas compras verdes, isso ainda é muito amarrado no Brasil. Então, são discussões até mais profundas que a gente precisa ter para avançar. Mas, assim, fica o nosso comprometimento aqui de juntar forças, porque a gente acha que tem espaço para a abertura desse CPF. Bom, acho que o Otávio já falou muito. Para mim é muito diferente CPF de CNPJ. Acho que CNPJ não é um dado pessoal, então eu não tenho nenhuma dúvida que ele deveria estar lá. CPF entra uma outra discussão, que é a de dados pessoais, que a gente tem que fazer, mas o que para mim falta é essa ponderação entre o interesse público de divulgar a informação e o sigilo daquele dado que é um dado pessoal, que eu acho que é isso que não é discutido. Acho que são decisões até por um receio do jurídico, um pouco na canetada, sem realmente pensar, pô, se eu parar já divulga qual realmente é o risco, sabe? Acho que tem um pouco dessa falta de debate quando a gente cadastra alguma coisa como sigilosa ou não. Ao mesmo tempo, a gente sabe que dados pessoais é o item mais utilizado para negar informação via lei de acesso à informação. Então, é um debate que precisa ser feito para além do CAR, para além dos sistemas ambientais, porque realmente impede o acesso à informação em muitos casos. E coisas simples que em outros casos, não no caso do CAR, poderiam ser feitas, que as tarjas, realmente, quando tem uma informação pessoal, não são feitas. Então, às vezes você tem um documento inteiro que não é divulgado, que tem um item dentro das X páginas que é pessoal. Então, acho que essa é uma questão. Sobre jurisprudência, a pesquisa de jurisprudência que a gente fez, que era STF, STJ, PMF, TJ Rio, TJ São Paulo, a gente não encontrou nada muito além de questão de salários. Então, a gente até olhou a jurisprudência em relação ao LAI para ver se já tinha alguma coisa em relação a dados pessoais, mas tudo que tinha eram muitas ações sobre servidores. Então, realmente, até agora, a jurisprudência, nesse sentido, não foi muito além em relação à lei de acesso à informação, não em relação a outras jurisprudências, como você citou. Em relação à renúncia fiscal, a gente vê algumas iniciativas internacionais que o Brasil não faz parte, né? Como a EIT, a Iniciativa de Indústrias Extrativistas, a gente tem a iniciativa Publique que se pague, também a iniciativa internacional de divulgação, que a gente não está muito envolvido. Então, realmente, acho que a questão fiscal é bem mais embaixo, assim, em relação a do que a gente vai conseguir informar. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa divisão, mas mais que nada precisa ser feita essa análise de quando realmente tem que ter uma proteção de dados pessoais e quando, em virtude do interesse público daquela informação, você tem que dar esse dado. Eu acho que é isso que não está sendo feito. Tentar responder rapidamente e sem entrar num tecnicez exagerado, tá? Em relação à Bruna, né, em relação aos dados hídricos, né, e as diversas bases de dados hídricos que existem, como é que elas podem conversar com a agenda do Código Florestal? Bom, todas as informações que se referem à parte qualitativa, né, das bacias de captação ou dos mananciais, né, então, qualidade de cobertura, qualidade de água, etc., o espaço disso é na discussão dos PDAs estaduais, né? O que vira a área prioritária, para onde a gente direciona
para a restauração de APP, para onde ele vai, enfim, né? Aí entra bem dentro de uma agenda que é, na minha opinião, dentro do código, né? Uma agenda principalmente estadual, né? Dentro da regulamentação via processo legislativo, decreto ou as normas técnicas aí que vão instruir a posição dos estados em relação a isso. Com relação às informações espaciais, né, de localização, principalmente de curso d'água, né, aí, se a gente tiver com a intenção de usar isso para fins de modelagem, né, para ver se a declaração do proprietário está ok, né, com um dado externo, ou auditoria externa, ou estabelecer prioridades, ou mesmo fazer cálculos, né, como esses que a gente fez para São Paulo, aí tem um detalhe técnico que é super importante, né? Não importa a qualidade com que a informação cartográfica não importa muito a qualidade com que a informação cartográfica foi gerada. O que importa é que a localização do curso d'água e da vegetação tem que ser feita no mesmo momento. Tá? Então, mesmo que eu pegue uma digitalização de cursos d'água feita com super cuidado, né, e a informação que gerou o uso da terra foi feita numa outra época, com outro sensor, como a gente está falando de erros de localização de 5 metros, podem definir se a APP ficou fora ou dentro do rio, as duas coisas têm que ser feitas na mesma base. E até hoje, a única base que fez isso foi a base FPDS. Nenhuma outra fez. Lançou o uso e a localização do curso d'água na mesma interpretação de imagem. A gente tem interpretações de localização de rios, tem diversas interpretações de uso da terra, mas se não foi feito na mesma imagem, no mesmo momento, o erro de localização de 5 a 10 metros é um erro de registro de imagem. Aí eu tenho o rio aqui, a vegetação a 10 metros do lado, só que na verdade elas são coincidentes. Na hora que eu vou modelar, aquela APP não tem isso. Então, e isso, infelizmente, hoje só tem a base FPDS que fez isso, né, com o Reptile, né? A gente está aí com uma resolução bacana, em torno de 5 metros, né? E só temos isso para o bioma Cerrado e Mata Atlântica. Mata Atlântica completo, Cerrado terminando, né? E com uma esperança disso ir para o Nordeste, talvez agora, em uma extensão, né, disso dentro de uma iniciativa BID-PRS junto ao FPDS. A gente torce que o FPDS tenha sucesso em expandir isso, né? Ou que alguém assuma essa tarefa, né, de digitalizar o uso e localização de rede hídrica simultaneamente, que nenhuma base que esteja disponível, né, na plataforma SICAR, etc., já fez isso, né? A pergunta sobre as áreas quentes, né? Então, qual que é a diferença da gente trabalhar nesse conceito de áreas quentes, tendo ou não o CPF CNPJ, né, dos imóveis juntos, né? Então, se eu tenho a base CAR sem o CPF, eu consigo identificar um problema, né? Então, esse mapa de São Paulo eu fiz sem saber o CPF e o CNPJ de ninguém, né? Eu simplesmente tenho o dado público, que é o perímetro do imóvel, né, o shape, e lanço várias outras bases em cima, um código aí que simula a decisão do proprietário, etc., e chego nesse mapa. Então eu consigo mapear o problema. Onde está a área quente? Isso eu já consigo fazer para o Brasil inteiro hoje. Tá? Agora, para eu mapear a solução, aí eu preciso do CPF, porque aí eu preciso interligar isso com outras ações. Então, a assistência técnica está chegando lá, então eu tenho uma base de ATER, né, que eu consigo obter aqui na SEAD, que me diz onde está a movimentação de assistência técnica no Brasil. Né? Agora, isso é chaveado por CPF. Né? Aonde estão indo os recursos do PRONAF, chaveado por CPF. Né? Então, para eu trafegar a solução, quer dizer, o que eu levo para lá? Quem que é o cara que está devendo? Esse cara está acessando o quê? Né? Quem é o cara? Eu preciso do CPF. Então, se eu tenho a base
sem o CPF eu identifico o problema, mas não consigo ser propositivo em relação às soluções, ou onde estão o que eu preciso resolver para que o código ande lá. Se eu tenho os dois, eu identifico o problema e posso positivamente para pegar soluções, de uma forma propositiva. Né? E a Maria, né, do BNDES, bom, se essa informação tipo São Paulo está disponível no Brasil inteiro, sim e não. Depende da qualidade que você quer ou precisa ter nessa informação. Uma coisa que eu já falei para a Bruna, eu só consigo ter uma boa qualidade desse tipo de interpretação se eu tenho uma ideia precisa de onde estão as APPs. Isso eu tenho hoje para a Mata Atlântica e para a Cerrado. Para a região amazônica, acho que com exceção do Acre, eu não tenho essa informação. O Acre fez uma digitalização específica de APP, que os outros estados, até onde eu sei, não fizeram. Tá? Nos estados amazônicos, eu vou ter um problema que vem antes. Né? Se eu estou fazendo esse tipo de cálculo em São Paulo, ou estou fazendo mesmo na região do Mato Piba, né? Eu tenho muito pouca sobreposição fundiária de lançamento de base. Né? Se eu faço em algumas regiões da Amazônia, eu tenho muita sobreposição de lançamento de bases fundiárias. Carne em cima de carne em cima de carne CGF que eu não conheci, de carne em cima de UC, carne em cima de terra indígena, enfim, eu vou ter um problema fundiário, né, quer dizer, uma inconsistência do lançamento dos dados fundiários que eu tenho que resolver antes de calcular o déficit. Mas isso não afeta toda a região amazônica. Isso afeta uma parte da região amazônica. Então, à medida que eu não tenho uma base boa de APP, ou tenho muita sobreposição fundiária, eu não consigo fazer esse cálculo, mas mesmo assim eu consigo fazer uma prótese, ou pelo menos falar, aqui eu consigo fazer o cálculo, aqui eu não consigo, aqui o erro é esse. Então, se eu quiser trazer isso para uma conclusão, eu consigo ter uma ideia de um mapa semelhante a esse que eu mostrei para São Paulo e para o Mapi, para o Brasil todo, com graus de confiabilidade com problemas diferentes. Pelo menos eu vou saber aonde que está o problema. Se é um problema de falta de dados, se é um problema de lançamento de dado fundiário, eu consigo ter algo que me diz aonde estão os principais desafios de implementação do Código Florestal para o Brasil inteiro. Tá? Isso eu não tenho isso pronto, mas eu não vejo nenhum problema técnico, né, e operacional para gerar esse mapa se tiver demanda por essa informação e condições de realizar essa demanda. Acabei falando muito de novo. Perfeito. Obrigado, Guedes, Joara e Otávio. A gente encerra então essa mesa.